Ó, me sentindo uma gamer. Me sentindo uma... Ai, deixa eu arrumar isso aqui, né? Porque também não dá. Me sentindo uma gamer. Diz pra mim que agora tem... Ah, a gente tem que aumentar, né? Isso aqui não tem que aumentar, não sei. Diz pra... Ai, eu não acredito. Agora tem som? Tá. Não precisa usar. Ai, gente! Olha isso! Agora tem som. Vocês estão me ouvindo? Ah, que bonito. Agora eu posso tirar isso daqui também. Tá uma bagunça, gente. Meu Deus, quem for assistir depois ela vai falar que bagunça, mas quem vê pensa que a gente fez desorganizado, mas não, a gente fez tudo organizado. Eu entrei ao vivo ontem, testei, fiz o som, fiz tudo bonitinho, mas não deu certo agora não. Olha, 32 minutos de atraso. Eu acho que eu entrei e saí ao vivo umas 8 vezes para conseguir. Não sei, olha, enfim. A gente agradece, tudo tem uma hora, tudo tem um porquê. Eu só não entendi o que aconteceu ainda, o porquê de não ter saído isso, o porquê de acabar acontecendo dessa forma, né? Porque ontem a gente, quando fez os testes, a gente fez tudo direitinho e tava tudo bonitinho, né? Então eu não sei, gente, o que aconteceu, não faço ideia. Enfim, o intuito dessa live de hoje, que é a nossa primeira live, que vai ficar gravada aqui no canal, para que você possa assistir no seu tempo depois, tá bom? É para falar sobre o poder das palavras. E o engraçado, né? Quando começou aqui a complicação de não dar certo, o áudio não saía, a imagem estava perfeita, tudo bonitinho, mas a imagem não saía, eu comecei, fiz Ho'oponopono, abençoar, para entender o que estava acontecendo, porque, gente, não é possível. Ontem eu testei, eu juro por Deus, testei. Entrei no Instagram agora há pouco, para avisar que eu ia entrar ao vivo, compartilhei, mas eu acho que aquele link já não serve mais, acredito que agora vai ser um outro link, depois eu vou lá para colocar um novo link para que todo mundo possa assistir. Então vamos de conteúdo, porque a gente não está aqui para enrolação, já estou mais calma, já respirei, já fiz muito Ho'oponopono e a gente agradece, não é verdade? Tudo tem um porquê. Deve ter tido um bom motivo, o universo sabe de todas as coisas para isso ter atrasado. Tem um bom motivo para que aconteça dessa forma, tem um bom motivo para que aconteça assim. O importante é você não desistir. Ah, deu uma vontadezinha de desistir? Quando acho que foi agora a última, eu falei, eu acho que é melhor eu parar, respirar e tentar amanhã. Qualquer coisa eu faço amanhã de dia. Mas não, vamos conseguir. Aí meu marido foi, arrumou o fone, fez daqui, fez... Deu certo, estamos cá, então vamos falar de coisas boas, vamos trazer conteúdo, até porque este ano de 2023 é o ano da realização, ou seja, temos que tomar muito cuidado com o poder das palavras, com o peso dela, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo. Por quê? Se esse é um ano de realização, a gente tem que ter consciência total de todas as palavras que saem da nossa boca, porque automaticamente você não vai querer atrair para a sua vida circunstâncias que não sejam positivas, não é verdade? Então é muito importante a gente começar a avaliar, inclusive, sem saber, olha, eu batendo a mão no microfone aqui, inclusive, sem eu saber que esse ano era o ano de 2023, era o ano das realizações. Quando foi dia 31, eu falei para o Paulo que esse ano de 2023 inteiro eu não queria falar palavrão, porque eu controlo, eu tomo muito cuidado, porque eu entendo o poder das palavras, mas sempre sai um negocinho ou outro numa hora que você não tá ali esperando, né? E uma hora que eu não tô esperando, é aquela hora que eu tô assim, super concentrada ali, fazendo alguma coisa, e alguém vem e me assusta, gente, mas eu xingo. Eu xingo que eu não penso duas vezes, e eu pedi para que o Paulo me ajudasse, para que eu não xingasse, né? Porque ele é mestre em me dar sustos. E esse ano eu quero tomar muito cuidado com com o peso das palavras, sim. Tudo aquilo que a gente pronuncia, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que sai da nossa boca é de nossa total responsabilidade. Tudo aquilo que falamos positivo é uma sementinha que a gente está plantando. Tudo aquilo que falamos negativo é uma sementinha que está plantando. Então, se você está plantando palavras de amor, de alegria, abençoando, agradecendo, automaticamente você irá colher na sua vida, ao passar do tempo, amor, alegria, gratidão, tudo aquilo de bom e de positivo que você plantou, certo? Agora, se você só xinga,
só reclama, só amaldiçoa, só fala palavras de negatividade, automaticamente você só irá colher negatividade. E ninguém quer isso para a nossa vida. E são exemplos bobos. Eu vou tirar por mim. Eu costumo fazer o Ho'oponopono, como eu já falei para vocês, às 108 repetições, com a ajuda do Japamala. E depois eu faço as minhas preces, faço as minhas orações, faço os meus mantras e vou começar meu dia. Vou lavar quintal, vou cuidar da casa. Nesse meio período, se eu me irritar com alguma coisa, ao invés de eu xingar, que era o que a antiga Gi fazia, não, agora eu respiro e eu abençoo tudo. Até quando eu levo um susto, ou quando acontece alguma coisa que não está legal, enfim, eu sempre agora abençoo tudo. Porque não adianta nada eu ir lá, deitar, ter uma noite de sono maravilhosa, agradecer quando eu acordar, abençoar, né, determinar. Hoje eu determino que o meu dia vai ser de paz. Hoje eu determino que o meu dia vai ser de realização. Hoje eu determino que o meu dia vai ser de sucesso. 5 minutos depois acontece alguma coisa, filho disso, você é um isso, você é um aquilo. Não adianta, contradiz, não bate o ódio, o amor, né? Você está dizendo que você vai ser, mas aí você faz ao contrário, não resolve. Eu não estou dizendo que você tem que mudar da noite para o dia. Eu estou dizendo que no seu tempo, sem forçar o processo, você começa a vigiar as palavras que saem da sua boca. Isso é dentro do teu casamento, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no teu ciclo de amizade. Às vezes você não tem. Eu antigamente, um dos trabalhos que eu tive, que eu trabalhei por durante 15 anos, e numa das profissões que eu tive um grupo de amigos, e um dos meninos, o apelido dele era lixo. Eu ficava revoltada quando as pessoas chamavam essa pessoa de lixo. Ô lixo, vem aqui. Ô lixo, vem aqui. Gente, o que é lixo? Por mais que seja o apelido da pessoa, o que você imagina como lixo? Lixo é tudo aquilo que você recolhe da sua casa durante o dia, depois você coloca na lixeira e os coletores passam no dia seguinte para levar. Ponto. Agora você imagina uma pessoa que se chama de lixo. Não combina, não é legal. Você já está dizendo que aquela pessoa não é boa, é de má índole, não presta. Outra forma também de você tomar cuidado com as suas palavras. Como vocês sabem, eu já comentei aqui em alguns vídeos, eu fui batizada na igreja evangélica e eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado com o poder das palavras, porque elas têm peso e elas acontecem sim, principalmente em relação aos nossos filhos. Que tipo de mãe e de pai a gente gostaria de ser para os nossos filhos? Eu falo que eu quero ser uma mãe e um pai, uma mãe, quer dizer, um pai não, porque o pai do meu filho está aqui presente, amém. Uma mãe muito presente e muito melhor para o meu filho. Não que minha mãe tenha sido ruim, não, mas eu quero ser melhor. Não é sempre assim, a sua mãe foi boa, você quer excelente, você quer ser excelente, você quer ser melhor. E dentro da igreja eu aprendi que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala para os nossos filhos. Por quê? Os nossos filhos tiram a gente do sério. Não vai achando que eu sou praticante do Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida que cura com palavras, que eu não me irrito, que eu não fico chateada, que eu não fico triste. Como eu já falei, eu fico. Só que eu tomo cuidado com o que hoje eu penso em relação ao meu filho, ao meu marido e todas as pessoas ao meu redor. Por quê? Como eu disse, eu quero plantar boas ações, bons sentimentos, boas coisas. É isso que eu quero. Eu não quero que o meu futuro eu consiga colher o negativo. Não, eu quero colher o positivo. Então, a gente tem, sim, também tomar cuidado quando a gente vai falar com os nossos filhos. Um exemplo, outro dia tinha 2 taças em cima da mesa e eu falei para o Paulinho, cuidado porque você vai quebrar essas taças. Aí ele pegou as taças, virou assim e sem querer, mal encostou, deu aquela, sabe, quebrou. Eu podia, na hora, filho disso, você não me escuta. Não. Falei, filho, caramba, viu? Precisava fazer isso? Tá vendo? Você não escutou a mãe. Olha se te machuca, porque é vidro. Você pode se machucar. E aqui dentro, como eu estava brava e eu não queria mostrar para ele, eu fiz um Ho'oponopono para o meu filho, Paulinho, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. E mentalizei, eu te amo, 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 para purificar aquela raiva que eu senti, porque a gente sente raiva. É você quem é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida, sim. Isso, mais uma vez, não significa que você tem que pôr em prática da noite para o dia o que você anda escutando, o que você anda aprendendo, porque se qualquer mensagem, por menor que ela seja, ela está chegando até você, é o universo, é Deus, é o sagrado te mostrando, olha, está na hora de você despertar. Olha, eu estou te mostrando uma nova chance de você fazer uma vida diferente. Olha, eu estou te trazendo uma oportunidade de você dar uma virada de vida. Mas isso não significa que você tem que fazer agora. Não. Tudo que a gente escuta, eu tiro por mim.
tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que chega até mim, eu absorvo, eu escuto. O que é bom, eu guardo, ponho em prática, e o que para mim não serve, eu jogo fora. Mas o importante é avaliar cada situação, cada palavra que chega até você. Então, cuide sim das suas palavras, né? Do que sai da sua boca. Um exemplo que eu dei essa semana foi de que a gente percebe, eu digo que o despertar ele vai acontecendo gradativamente para algumas pessoas, tipo no meu caso, para outras pessoas ele é mais rápido, por quê? Eu ainda comentei no Instagram essa semana, comentei com a minha sogra, enfim, que eu fiquei muito feliz, porque eu vejo o quanto eu estou mudando um pouquinho de cada vez sem forçar o processo. Olha o peso das palavras. Essa semana, era umas 10 horas da manhã, bateram aqui na porta e eu fui perguntar quem era. E eram duas senhoras, eu já sabia do que se tratava. Em outros tempos, eu xingava. Eu tenho mais o que fazer, não quero, não sou obrigada. E o pior, eu ainda usava outros artigos para falar para as pessoas, porque eu não queria abrir a porta. Desnecessário. Eu ofendia, eu magoava e eu mostrava que eu era sem educação nenhuma. Custa a gente abrir a porta? Pois dessa vez eu fui, mas assim, eu não pensei, eu só fui tocar a campainha, fui lá, perguntei quem era, elas falaram o nome, eu abri a porta, olá, bom dia, tudo bom? Olha, gostaríamos de trazer uma palavra positiva. E aí eu falei, nossa, muito obrigada, mas hoje eu faço parte de uma filosofia de vida que se chama Ho'oponopono, que cura com palavras. Aí uma delas ainda falou assim, é o quê? Como? Fala mais um pouquinho devagar. Aí eu falei, repeti de novo, e agradeci, mas de qualquer forma, eu agradeço a visita de vocês por terem vindo até aqui e que Deus abençoe vocês. Olha, gente, eu fiquei refletindo sobre isso, que eu falei, caraca, olha como a gente cresce. Olha como a gente muda. É quando você se abre para que a vida te cure, para que a vida te transforme, para que a vida realmente te surpreenda, são nas pequenas atitudes do seu dia a dia, da sua rotina, que você vai percebendo o quanto você está melhorando. Ai, que nem outro dia, quando eu falei, eu não quero falar a palavra de 2023, aí minha sogra ainda falou assim, ih, vai virar santa. Não, não é questão de virar santa. Só que se eu sei que as palavras ela têm um peso, por que que eu vou falar palavras que vão machucar? O ano passado eu fiz um curso, não vou dizer aqui qual foi o curso, mas eu fiz um curso dentro de vários cursos que eu fiz sobre despertar, sobre consciência, empoderamento interno, enfim. E dentro de uma live fechada, um dos integrantes do grupo, que era o dono lá do grupo que estava vendendo o curso, ele usou um termo que me machucou, que me feriu. Aquela palavra ficou reverberando, sabe? Que ele quis dizer que quando você não se movimenta, quando você não faz, não busca o seu crescimento, não busca a sua expansão, não busca evoluir, você vive no lixo, você vive na pobreza, você vive na droga, você vive, sabe? E eu fiquei olhando, ele não usou essas palavras, ele usou uma palavra que definiu tudo isso. E aquilo me incomodou tanto, porque, poxa, eu me dediquei ao curso, sabe? Foram dias, não foi um dia, foram dias ali de curso, me dedicando, levantando cedo, indo dormir tarde, pesquisando, estudando, para depois, porque na época eu não tinha condições de comprar o material que eles estavam vendendo, aí vim falar que porque eu não estava me movimentando na visão deles, eu estava vivendo na pobreza, na escassez, na falta. Olha como a gente tem que tomar cuidado com o peso das palavras, sim. Por quê? Eu não sei o que você está passando aí dentro do seu interior agora. Eu não sei quais são as mágoas, os ressentimentos, as raivas, o que você já experienciou na sua vida, assim como você também não sabe que eu experienciei na minha vida. E isso eu digo com total, assim, autoridade, porque eu era uma pessoa que eu feria. Eu não estava nem aí se você sofreu, se você não sofreu. Eu achava que por eu já ter sofrido, assim, coisas bem pesadas e delicadas na minha vida, eu podia tratar as pessoas, não todas, mas algumas, assim, tipo, problema dela se tá passando por isso. Oxe, azar dela, fez porque quis, tá passando isso porque mereceu. Não. Cada um enfrenta na sua vida tudo aquilo que plantou. Tudo. Não importa se é bom ou se é ruim, tudo. Como tá a sua vida agora? Olha para trás e veja quais são as palavras que saem da sua boca. Mas eu tenho ódio. Não tenha ódio. Mas eu tenho raiva. Eu nutri raiva por muito tempo. 30 anos da minha vida por uma pessoa específica. Mas eu fui tão abençoada que eu tive lá no mundo espiritual pessoas que intercederam por mim.
e que, de uma certa forma, graças ao universo, né, eu fui escolhida para estar aqui hoje. E toda essa raiva que eu sentia na época, desculpa, eu não sinto mais, ela não foi prejudicial para a pessoa que me magoou e me feriu feio. Não, sabe por quê? A vida da pessoa seguiu. Mas eu odiava, eu xingava, era cada palavra horrível que eu falava para essa pessoa, de eu imaginar, com perdão da palavra, de eu imaginar essa pessoa vivendo as coisas mais horríveis que você puder imaginar, que eu acho que nem assim você vai conseguir ter noção do tamanho da raiva que eu sentia. Hoje, 41 anos de vida, 3 anos de despertar, eu entendo que eu fui abençoada, porque além de lá no espiritual eu ter tido pessoas que intercederam por mim, hoje eu aprendi que eu não preciso ter ódio dessa pessoa, que mesmo essa pessoa fazendo coisas tão horríveis contra mim, em essência, ele é puro, ele é especial, é uma pessoa de luz. Então eu abençoo ele, a família dele, todas as pessoas ao redor. Nossa, você vai para o céu. Não, eu consegui entender. Eu participei de um retiro espiritual, onde nesse retiro espiritual eu fiz exatamente essa pergunta. Então significa que eu preciso olhar para as pessoas que me machucaram feio e entender que em essência elas são puras? Aham. Desde esse dia, hoje, eu consigo passar pelas pessoas que me feriram antigamente e não ter mais raiva delas. Não significa que eu vou colocá-las dentro da minha casa, vamos tomar um cafezinho. Não, o perdão não é você conviver com a pessoa. O perdão é você lembrar do que aquela pessoa te fez, do que aquela situação te trouxe, daquele sentimento de raiva, de ressentimento, de dor, de tudo. Você lembrar do sentimento sem aquele peso, sem, sabe, sem. Então, hoje eu consigo olhar e entender que eu posso usar as minhas palavras não mais com raiva, não mais com ódio, não mais com rancor e realmente abençoando todas as pessoas que me magoaram. Isso é você entender o poder das palavras. Isso é você usar as palavras a seu favor. Ah, mas eu não concordo que o meu vizinho reclama demais da vida, ele é um chato, deixa o som alto. Ah, mas eu não concordo que aquela... Você está julgando e tecnicamente, indiretamente, você está se metendo onde você não deve. Cuide da sua vida, cuide de você. Você tem uma vida tão bonita, você tem uma vida tão bela. É que às vezes a gente deixa tudo que acontece ao nosso redor influenciar tanto que a gente não olha para dentro da nossa própria vida, que a gente não olha para dentro da nossa casa, para o nosso marido, para o trabalho, para tudo que acontece ao nosso redor, não é verdade? Então, olha para você, olha para tudo que acontece dentro de ti, valorize e cuida dentro de você. Como eu falei no livro do Dr. Hughlane, ele está aqui, do Dr. Joe Vitale, neste livro, o Dr. Hughlane ele explica que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, cuida das palavras que saem da sua boca. Gi, mas eu só sei xingar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, eu achava que eu ia ser uma pessoa, como eu já falei em alguns vídeos, o que os médicos tinham dito, que eu já fui em terapeuta, psiquiatra, analista, enfim, psicólogo, e eles falavam que eu ia ser uma pessoa ruim, que eu ia ser uma pessoa má, que eu ia ser rancorosa, que eu ia ter depressão, que eu ia viver em cima da cama, que eu ia ser o ó. E eu provei que eu ia ser diferente. Quando a gente quer mudar, eu não consigo. Consegue. Mas não significa, volto a dizer, que você vai deitar hoje, depois de tudo que você escutou eu falando, e amanhã você vai levantar desperta. Uhul! Acordei desperta, agora eu amo todo mundo, mas eu vou viver bem a minha vida no meu canto, porque eu não sou obrigada a abraçar todas as pessoas. Uhum. Não significa que isso vai acontecer. Ou pode ser que sim. Olha que se for, você é uma pessoa abençoada, viu? Porque o meu sonho é acordar assim, desperta. Mas o importante é toda palavra que chega até você de conhecimento, de expansão, de desenvolvimento pessoal e espiritual, que ela, de certa forma, te agregue coisas positivas, né? Eu sempre escutei que toda palavra ela chega até o aluno quando ele está pronto e desperto para entender. Eu concordo, porque muitas coisas que eu aprendi agora com o despertar, com o poder das palavras, com o poder do eu sou, com a lei da atração, eu já tinha escutado, mas eu não dava valor.
Hoje eu dou muito mais valor porque eu entendi que cada palavra que chega até mim é para o meu desenvolvimento, é para o meu crescimento, é para a minha expansão. Hoje eu consigo olhar para cada palavra, cada situação, cada atitude, positiva ou negativa, e tiro algo de aprendizado daquele momento. Independente do que aconteça, porque não é sempre, gente, que a vida é toda perfeitinha. Ela é perfeita do jeito que ela é, mas ela tem os desafios. Ela tem aquelas coisas que acontecem que você fala: "Meu Deus, eu não acredito, eu não aguento". Não, 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 né? Outra coisa que também é muito importante você tomar cuidado é com o que você diz que você tem, a posse daquilo que você fala. Um exemplo, eu estava conversando com uma abençoada essa semana, eu vou falar abençoada, porque a gente não precisa falar o nome de todo mundo. Eu estava conversando com uma abençoada, uma querida essa semana, aí ela assim para mim: "Gi, eu tenho este problema". Eu: "Não, amiga, você não tem". Ela: "Tenho sim". Eu falei: "Não, você está experienciando essa situação agora, mas ela não é sua. Você está experienciando ela só para você evoluir, só para você crescer". Olha, é mesmo. Parando para pensar por esse ângulo, eu não tenho isso não é meu, porque em essência eu sou perfeita. Eu falei: "Tá vendo como você captou o negócio?". Não é porque às vezes que nem eu já sofri de enxaqueca, como eu já falei para vocês, mas eu não tenho enxaqueca, não. Ela vem me perturbar de vez em quando, eu abençoo ela, ela vai embora, mas eu não tenho. Tudo aquilo que você diz: "Eu tenho", "eu sou", você está determinando que você é daquele jeito. Eu sou difícil. Eu falava muito isso, muito. Nossa, nossa, eu sou uma pessoa difícil, eu sei que eu não sou fácil de lidar. Hoje eu procuro mudar, porque eu estou aprendendo todos os dias, um pouquinho de cada vez, a melhorar, a crescer, sabe? A tentar ser a minha própria luz para automaticamente eu iluminar o meu filho, o meu marido, a minha sogra e todas as pessoas que estão ao meu redor. Mas nenhum processo de limpeza, de cura e de perdão, de despertar, de autoconhecimento, ele é da noite para o dia. Por isso que é importante você tomar cuidado com o peso das palavras que saem da sua boca, sendo para abençoar, porque lembra, tudo aquilo que você abençoa, até os desafios, vão te abençoar de volta sim, porque você está reconhecendo que aquele desafio, ele está ali para que você cresça, ele está ali para que você evolua, ele está ali para que você tenha um melhor aprendizado, para que amanhã você possa servir de exemplo, para que amanhã você possa ser luz. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Como eu aprendi, né, dentro de tudo um pouco que eu estudo, tudo que a gente vive aqui, a gente escolheu lá no plano espiritual. Outro dia uma amiga minha ainda brincou, falou: "Vixe, eu escolhi mal, hein". Então, antigamente eu falava: "Nossa, eu escolhi muito mal. Eu podia ter vindo rica, eu podia ter vindo numa família diferente, eu tinha que escolher essa família que eu escolhi". Tinha, gente, eu tinha que escolher essa família, você tinha que escolher essa família que você tá. Você não tem que conviver com as pessoas que te magoaram, com as pessoas que te feriram, com as pessoas que você não gosta, você só tem que respeitar elas. O respeito é a base de tudo. Cuidado quando você vai ver alguém, quando alguém passa por você, eu não gosto dessa pessoa. Lembra, você está dizendo que você não gosta do fulano, da fulana. A vida vai trazer circunstâncias e pessoas que também vão falar para você, eu não gosto de você. Você vai gostar de ouvir isso? Não vai. Ninguém gosta de saber que alguém não gosta da gente. Eu não gosto. Não significa, volto a dizer, que você tem que pegar todas as pessoas do mundo, colocar no coração e enfiar dentro da tua casa. Não, muito pelo contrário. Respeitá-las e, sim, abençoá-las. Porque quanto mais você abençoa, quanto mais você agradece, mais a vida te abençoa, mais a vida te agradece, porque você é uma pessoa de luz abençoada e iluminada, sim. E essa bênção toda, essa iluminação toda, esse amor todo, esse carinho todo que você sente pela vida, ela vai te retribuir. Quanto mais você guardar aqui dentro esse ódio, eu odeio, eu não gosto, eu detesto, eu isso. Como eu falei de mim, gente, de tanta raiva que eu cultivei aqui dentro, não era nem para mim estar aqui agora. Era para mim ter passado por situações difíceis e já ter partido para outro plano. De tanta raiva que eu minava aqui dentro de mim. Quando eu consegui liberar o perdão em mim, por que em você, Gisele? Porque eu me sentia culpada, porque eu me sentia responsável, porque um lado meu queria, é o que eu falo, eu tenho dois lados, o lado espiritual e o lado humano.
O meu lado espiritual queria crescer e evoluir, o meu lado humano queria matar a pessoa. Olha que doido isso. Agora não. Agora o meu lado humano também quer abençoar junto com o lado espiritual, porque quanto mais eu abençoar tudo e todos ao meu redor, mais a minha vida será abençoada. Use o poder das palavras a seu favor. Gente, eu trouxe tantos mantras, tantas dicas, né? De mantras, de limpeza, de purificação, para que você possa transformar a sua vida. Esse mantra também é muito poderoso. Essa dica também é muito poderosa, desculpa. O poder das palavras. Usa o poder das palavras a seu favor, sim. É igual você usar a lei do eu sou, que é a lei do retorno, a lei da atração. Eu sou a fartura. Eu sou. Tudo que você usa depois do eu sou cresce, tem foco, sabe? Evolui. Aí agora você fala, eu sou chata, eu sou complicada, eu sou difícil, eu sou ruim mesmo, eu não tô nem aí. Ou então quando a gente fala, antigamente eu falava uma palavra até eu entender. Eu sou podre. Nossa, gente, eu estou podre. Nossa, hoje eu estou bagaço. Não, não, eu estou cansada. Eu estou esgotada fisicamente. Você pode dizer as palavras, é só mudar a forma. Não precisa dizer eu estou podre, eu tô um lixo, eu estou um bagaço. O que é lixo? O que é podre? Imagina você colocar isso dentro de você. Você, toda palavra que sai da sua boca é uma sementinha que ela vai crescendo todos os dias, porque você vai falando mais um pouquinho, você vai falando mais um pouquinho, é igual uma flor. Pega uma semente de girassol e planta. Ela não vai nascer da noite para o dia. Não. Você vai regando ela cada. Eu sempre vou trazer esse exemplo porque eu achei ele fantástico. As suas palavras, elas são igualzinho uma semente de girassol, de rosa. Qual é a sua flor predileta? Pega uma semente dessa palavra que você está falando. Se você falar hoje, eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu vizinho, eu abençoo o meu marido, eu abençoo a minha mãe, automaticamente essas pessoas, essas circunstâncias e a vida vai te abençoar também. Eu abençoo a vida, eu abençoo o nosso planeta Terra, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Brasil, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Quanto mais você abençoa, mais a vida te abençoa de volta. Mas eu não concordo porque eu moro numa casa velha, abençoa a si mesmo. Mas eu não concordo porque a minha cama não é uma cama de luxo, mas abençoa a si mesmo. Mas eu não concordo porque hoje o meu vizinho brigou comigo. Abençoa a si mesmo. Mas eu não concordo porque hoje eu caí de moto. Abençoa a si mesmo. Você caiu, você levantou, não quebrou nada. Abençoa a si mesmo. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso. E tudo que acontece na sua vida é um reflexo do seu mundo interior. Quanto mais sementinha de palavras de amor, de gratidão, de felicidade, de paz, de realização você plantar aqui dentro, automaticamente você vai se curando, você vai se limpando, você vai se libertando e a vida vai trazendo para você circunstâncias, momentos, situações de prazer, de amor, de alegria e de gratidão, sim. Lembra, usa o poder das palavras a seu favor, não é a meu favor, é a seu. É você que está aqui agora, que veio neste mundo abençoado para crescer, para brilhar, para expandir, para ser feliz. Então, permita-se usar o poder das palavras a seu favor. Se permita, sabe? Quando você escuta uma palavra que você não gosta, eu falei para vocês no início do vídeo que esse ano de 2023 eu não irei falar nenhum palavrão. Eu falei, gente, eu falei, e eu tô tentando. Hoje é dia 5 e eu ainda tô ali no jeitinho brasileiro e consegui. Então, usa isso para você também. Porque eu escutei que eu determinei, desculpa, que eu não vou mais falar, não significa que as pessoas ao meu redor não vão falar, meu marido, minha sogra, as minhas amigas, as outras pessoas do mundo. Não. Eles vão falar, mas eu não vou deixar, que lindo, mas eu não vou deixar isso influenciar em mim. Tudo aquilo que eu escuto, seja positivo, seja negativo, eu filtro. Porque se assim as palavras que saem da minha boca, elas são uma sementinha, aquelas palavras que eu escuto, elas também são uma sementinha. Então vamos supor que você escutou que o seu vizinho falou que você tá se achando, hein? Tá querendo se aparecer, queridinha. Eu não vou deixar isso me incomodar, porque eu não sou desse jeito. Eu sou quem eu sou em essência, e o que eu sou aqui dentro é o que importa. Assim como as palavras que saem da sua boca são semente, as palavras que chegam até você também são semente. Então, filtra. Não deixa qualquer coisa te ferir. Não deixa qualquer assunto te ferir.
né? Não reclame da vida que você tem. Quanto mais você reclamar, o que é o ato de reclamar? É clamar, você está reclamando, você está clamando, não tá? A minha vida é... Senhor, eu não gosto de falar isso, não. A minha vida é uma draga. Você está clamando para que ela continue sendo mais ainda. Eu não tenho dinheiro. Você está reclamando, então você está clamando para que isso aconteça mais ainda, e mais disso vai se repetir na sua vida. Agora, quando você muda, mas sentindo aqui dentro também, tá? Muito importante. Quando você muda, nossa, recebi meu pagamento, vixe, paguei todas as contas, não sobrou um centavo. Vou usar o poder das palavras. Eu agradeço porque eu consegui pagar todas as contas e tá tudo em dia. Muito obrigado, gratidão. Quando você vai trabalhar e aí de repente você esqueceu sua marmita em casa e tá com R$ 5 para comer um salgadinho. Eu agradeço, porque eu só tenho esse dinheiro, eu tenho esse dinheiro agora, mas vai vir muito mais. Usa o poder das palavras a seu favor. Nossa, Gisele, você tá parecendo uma doida falando esses negócios aí, né? Que é só eu mudar. Toda mudança ela vem daqui. Gente, se eu for listar tudo que aconteceu na minha vida, assim, do despertar para cá, de 2021 para cá, não vou nem falar do antes. Se eu for listar tudo que aconteceu na minha vida de 2021 para cá, eu não tenho palavras. Eu estou no meu 3º caderno da gratidão, porque eu tenho muito que agradecer. E agora que eu entendo o poder das palavras, eu não vou chorar. E agora que eu entendo o poder das palavras, eu uso mais ainda a meu favor. Porque se eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida, assim como você é 100% responsável sobre tudo que acontece na sua vida, por que a gente não pode usar tudo a nosso favor? É um mantra, é um banho, é uma água, é o poder do eu sou, da lei da atração, o poder das palavras. Use a seu favor, sim. Use. Gente, esse ano de 2023 é um ano que numerologicamente todas as pessoas que eu estudei, que eu vi de vídeos e de conteúdos, falaram que é um ano da realização. Então, cuidado com o que você vai falar. Não amaldiçoa, não deseja o mal do teu próximo, porque o teu próximo é um reflexo de você. Mas eu não concordo. Mas tem pessoas que são desafio na nossa vida. Outro dia um amigo meu ainda falou: eu não gosto de fulano de tal, mas eu admito que esse fulano de tal tem muito que me agregar. Aquela pessoa que mais te tira do sério é a pessoa que mais tem algo a agregar na sua vida. Então, abençoa ela sim. Por mais desafiadora que seja, por mais difícil que seja, abençoa ela sim. Use o poder das palavras para que agora, em 2023, você consiga plantar todas as sementes, todas as sementes de realização, de paz, de fartura, de alegria, de saúde, de abundância, de amor, porque você veio nessa vida para ser feliz. Então, não perca o seu tempo falando mal do outro, desejando mal do outro. Abençoa. Eu estou falando tudo isso, e quem me escuta falando assim, pensa que eu não tenho desafios, que eu não tenho circunstâncias bem delicadas na minha vida. Eu até escutei há um tempo atrás, de uma pessoa que eu amo: você tem uma vida perfeita. Meu Deus, se essa pessoa soubesse os paranauê que eu já enfrentei, que às vezes eu ainda enfrento, mas menina, não vai achando, porque eu penso sempre positivo, que eu não tenho, sim, pessoas que eu gostaria de não ver. Tem assuntos que eu não gostaria de escutar. Tem, mas eu sei como filtrar. Eu aprendi a pôr uma barreira e aquilo que eu não quero que me incomodar, não vai me incomodar. Simples. Faça isso você também. Use tudo a seu favor. É uma palavra, é um mantra, é um banho, sabe? Vai fazer algo que você gosta para você desfocar daquele desafio, daquele problema, daquela circunstância. Você é 100% responsável sobre tudo que acontece na sua vida. Então, mude você, transforme em você. Cuidado com as palavras que você grita aos 4 ventos do mundo. A vida responde. Eu fiz uma reflexão sobre isso essa semana, que veio até desse livro aqui, da Zíbia, que a minha sogra me emprestou. A vida responde às nossas atitudes. Como a vida anda respondendo você? Suas palavras podem te dizer.
Cada circunstância que se levanta pode te dizer: "Ah, mas eu amaldiçoei, sei lá, aquela planta". Aí a planta que tinha dentro da tua casa morreu, viu? De alguma forma, a vida vai te mostrar que aquilo que você está fazendo não está condizendo com quem você diz que é. São as suas atitudes. A vida vai responder para você. Então, use a seu favor tudo para que você possa crescer, para que você possa expandir, para que você possa evoluir e para que você viva nessa vida tudo de bom e de perfeito que você veio para viver, porque lembra, você veio nessa vida para ser feliz. Tudo que se levanta é para que você tire o melhor aprendizado e cresça, por mais difícil que seja. Eu não aceito, eu não concordo, não é uma opção. Você só precisa respeitar. Muda o teu olhar. Essa semana uma conhecida pediu ajuda porque ela disse que não estava conseguindo perdoar uma coisa que havia acontecido na vida dela. E eu falei para ela: você não tem que perdoar essa pessoa, você tem que se perdoar, porque você está passando por essa situação, por algo aqui dentro que você ainda não limpou em você. Outro dia eu tive até, ainda falei com o Paulo, falei até com a minha sogra isso hoje, para falando de perdão. Outro dia eu experienciei uma situação que eu não gostei, e essa situação mexeu comigo. E na hora, eu olhei para aquela situação e falei: caraca, olha, ainda tem coisa que eu preciso limpar, ainda tem coisa que eu preciso perdoar, ainda tem coisa que eu preciso transformar. Não vai achando, porque a gente pratica muito, eu pratico muito Ho'oponopono, que eu já limpei tudo. Nada, gente. Eu tenho 41 anos, eu tenho muita coisa para limpar ainda, muita coisa para transformar ainda, muito, mas é muita, não é pouca, não. Só que eu tô vendo que eu tô mudando, porque eu tô usando tudo a meu favor. É um Ho'oponopono, é uma água azul-solarizada, é uma dica de um mantra no banho, é o poder das palavras, sim. Então, a minha dica de hoje, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Porque eu atrasei, gente, desculpa, mas eu prometo que a semana que vem, com a graça de Deus, do universo, do sagrado, do todo, quinta-feira que vem vai ter live de novo aqui. Vou testar várias vezes para sair perfeitinho, mas eu agradeço. Mesmo a live tendo saído atrasada, vai ficar salva. Gravei, vai ficar aqui para todo mundo poder assistir, compartilhar depois, comentar depois, porque eu acho importante a gente entender que esse ano de 2023, mais do que nunca, precisamos usar, sim, o poder das palavras ao nosso favor. Então, é tomar cuidado com tudo que sai da nossa boca. Não adianta nada. Escutei isso hoje no Minutos de Inspiração com a Mai que eu tenho. Não adianta nada você levantar, como eu falei, que Deus abençoe esse dia, que seja um dia de paz, de amor, de alegria, de saúde, de prosperidade, de realização, blá, blá, blá. 10 minutos depois, você tá de fofoca, se meter onde não deve, vendo assunto que não condiz com quem você é em essência, se aborrecendo, xingando e amaldiçoando e falando mal de todo mundo. Não adianta nada. É um exercício diário, você cuidar das palavras que saem da sua boca. Imagina que as suas palavras são sementinhas. Você vai plantar o quê? Uma sementinha de amor, de alegria, de felicidade, de fartura, enfim, ou só de coisa negativa, de maldade, de ruindade, de palavras que não condiz, porque você, olha, gente, agora eu vou falar minha frase predileta. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, seja como o sol, levante-se, brilhe e ilumine o seu mundo, porque você veio nessa vida para ser feliz. Hoje, 5 de janeiro de 2023, são exatamente 9h10. Eu te afirmo, você veio para ser feliz. Então, tome cuidado com as palavras que você anda pronunciando, gritando e falando ao meio dos 4 cantos do mundo. Por quê? Primeiro, elas são sementinhas. Segundo, a vida vai retornar para você aquilo que você está falando. E terceiro, assim como você não quer ser ferido e magoado, não magoe ninguém que está ao seu redor. Lembra, tudo tudo que acontece na sua vida é um reflexo do seu mundo interior. Se aqui dentro tá uma bagunça, aí fora também vai ficar uma bagunça. Se aqui dentro é ódio, é mágoa, rancor, ressentimento, aí fora também vai estar ódio, mágoa, rancor, ressentimento, doença, pobreza, tudo de ruim. Então, cuide de você,
porque você veio para ser feliz. E eu agradeço a todos vocês que acompanharam, Paulo que me ajudou. Tira som, sai de live, entra na live. Que confusão que foi, Senhor. Muito obrigada. Gratidão, universo, gratidão, centelha divina, por tudo. Do jeito que foi, ela foi perfeita assim. É a primeira live, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, porque a vida é isso, né? É movimento, é evolução, é expansão. A gente não veio aqui para ficar parado, como eu falei para minha sogra hoje. Se a gente não evoluir, a gente vai ficar fazendo o quê? Comendo e engordando? Não! A gente tem que evoluir. Agradeço ao Paulo pela ajuda de hoje, porque, gente, se não fosse ele, eu acho que eu tinha desistido. Depois de 8 ou 7 tentativas, né? Quase não sai. Agradeço a minha sogra pelo apoio, ela vai lá, vai lá, vai lá, ela sempre apoia, ela fala coisas bem bacanas, a todas as pessoas ao meu redor, a todas as mensagens que eu tenho recebido, muito, muito, muito obrigada. Que Deus, o sagrado universo, te abençoe, que você tenha uma vida linda, que 2023 seja, sim, o ano de realização, de sucesso, de tudo de bom que você veio nessa vida para viver e experienciar. Então, cresça, evolua, transmute toda essa mágoa, transmute toda essa raiva em tudo que há de bom. Muito obrigada. E a essência que habita em mim, saúde a essência que habita em você. Até quinta-feira que vem, gente. Um beijo, tchau, tchau. Gratidão, viu? Beijo. Agora eu vou sair daqui porque eu tô tudo aprendendo, tudo é novidade. Gratidão, pessoas. Beijo.